Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas o que é importante é ver a tendência. O primeiro gráfico em cima é Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que é o FNDCT? É o principal fundo que realiza, materializa, melhor dizendo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Basicamente, aqui para as universidades, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobretudo seus recursos não reembolsáveis, porque a FINEP também é um banco, né? Ela empresta dinheiro. O não reembolsável é o dinheiro que vai para os institutos de pesquisa e para as universidades estruturarem a sua infraestrutura. A ciência requer hoje um suporte tecnológico de enorme envergadura. Nós precisamos de aparelhos de ressonância, nós precisamos de microscópios eletrônicos, nós precisamos de aceleradores, nós precisamos, enfim, de uma série de equipamentos para produzir conhecimento, e esses equipamentos, tal como os nossos celulares, os nossos computadores, eles periodicamente precisam ser modernizados, eles precisam ser trocados para que nós possamos seguir conhecendo melhor, né, a natureza, a sociedade, a nossa interação com a natureza. Veja, nós tínhamos em 2014 aproximadamente 3 bilhões, que já era muito pouco para a FINEP. Mas este recurso nos ajudou a montar uma infraestrutura de pesquisa, sobretudo com tecnologia de imagens que nós hoje utilizamos na pesquisa, por exemplo, para conhecer melhor os vírus, as linhagens de vírus, né? Enfim, atualmente, pasmem, nós só temos em torno de 600 milhões de reais, ou seja, nós temos um montante que chega a, no máximo, 30%, 25% que nós dispunhamos. Então, com este recurso, na realidade, as universidades perderam o seu suporte para a grande infraestrutura que ela precisa. Observem que uma universidade ela precisa, por exemplo, de boas estações de energia e subestações de energia, porque nós utilizamos uma quantidade muito grande de energia nos laboratórios. E se não tem essa infraestrutura, que é básica, né, os laboratórios não podem ter estabilidade, nós precisamos de geradores, porque no meio de uma pesquisa não dá para desligar os aparelhos, você pode perder uma pesquisa ou linhagens que estão sendo trabalhadas de muitos anos. Né? Na UFRJ, a maior conta individual que nós temos sempre é a conta de energia, né? Porque justamente os nossos laboratórios eles requerem essa infraestrutura energética, mas nós temos muitas outras infraestruturas que são preciosas para nossas instituições, né? Em termos de infraestrutura de pesquisa propriamente dita, né? Eu já fiz referência aos equipamentos, né? As instalações, a instalação de energia, enfim, esgoto, tratamento de esgoto, então não tem mais recursos. Com este montante, para todas as 63 universidades já consolidadas, mais as 5 novas federais, e mais todas as universidades estaduais do país, e mais todos os institutos de pesquisa vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, estamos falando aqui em torno de 600, 550, 600 milhões de reais, e isso nem arranha a infraestrutura das nossas instituições. O que esse indicador nos mostra? Nós, hoje, não dispomos mais de um suporte de infraestrutura que possibilite as nossas universidades estarem coetâneas do tempo histórico, ou seja, estarem atualizadas tecnologicamente. O segundo gráfico da parte de cima é do CNPq. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no CNPq. CNPq é o que financia o pesquisador, o projeto do pesquisador, né? É o projeto do CPF, né? Da pessoa, né? Do grupo de pesquisa, e também é a agência que provê bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, que são importantíssimas, bolsas de pesquisa, e os projetos propriamente dito, né? Nós temos editais que o CNPq apresenta, publiciza de tempos em tempos, e aí nós apresentamos os projetos de pesquisa. Sem entrar no mérito, nesse momento, do modelo, que tem problemas, não vou discutir isso aqui, porque não é a questão central. O que é importante destacar? A mesma tendência do FNDCT pode ser verificada no CNPq, ou seja, o CNPq hoje está aí na ordem de aproximadamente R$ 1 bilhão para tudo, para todas as bolsas de mestrado, todas as bolsas de doutorado, todas as bolsas de iniciação científica, todo o suporte à pesquisa é um recurso
absolutamente irrisório para manter uma infraestrutura de pesquisa e suporte aos pesquisadores, porque para fazer pesquisa nós precisamos ter uma infraestrutura mínima, né? Nós estamos até bem treinados a fazer pesquisa com pouca infraestrutura, mas a infraestrutura, obviamente, ela é necessária, o suporte. Os estudantes não podem, estudantes pobres, na graduação, eles só podem estar num grupo de pesquisa se tem pelo menos uma bolsa de iniciação ridícula, hoje em torno de R$ 400, que não é nada, enfim, é muito baixo, mas pelo menos pagar o custo do ônibus para que ele possa estar, ou é, ter um mínimo de deslocamento para algum laboratório, para alguma instituição, isso não cobre nem o gasto que o estudante tem. Hoje, os nossos estudantes de mestrado têm bolsa inferior a R$ 2.000. É óbvio que, com isto, não tem menor condição de se dedicarem exclusivamente às suas pesquisas, né? E o mesmo nós podemos dizer em relação ao doutorado. O gráfico mais impactante, a meu ver, para as universidades é o gráfico que está na parte de baixo, aqui à minha esquerda. Observe que aqui são os investimentos nas universidades federais. O que faz o investimento, recurso de investimento? É o recurso que nós utilizamos para a construção de prédios, de laboratórios, compra de equipamentos e de infraestruturas que são hoje vitais para a universidade. Por exemplo, restaurantes universitários, moradias universitárias, com um novo perfil social da universidade, que é uma conquista democrática muito importante, talvez a mais importante no campo da educação que nós temos vivido nas últimas décadas. Enfim, de fato, uma mudança de escala, uma mudança tectônica em termos de valoração social. Os nossos estudantes pobres, os negros, os cotistas, muitas vezes estão vivendo uma porta giratória, porque eles entram e não têm condição de ficar. Por isso, moradia, alimentação. A grande maioria dos nossos estudantes não tem dinheiro para pagar uma alimentação num restaurante, numa lanchonete. Se nós não oferecermos uma alimentação de qualidade, equilibrada, bem balanceada, enfim, o estudante não pode permanecer em horário integral. Muita gente chega para estudar à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, sem ter se alimentado, e vai rapidamente se alimentar no bandejão, e é a única refeição para muita gente, né? Então, os restaurantes universitários também, aqui são os recursos de investimento, a infraestrutura de investimento. Observem que, em 2014, nós tínhamos aproximadamente 4 bilhões, já era muito pouco para todas as universidades federais, e hoje nós não temos 100 milhões. Nós não temos 100 milhões. Ou seja, não tem nada, não existe mais dinheiro de investimento. Esse recurso que sobrou é recurso de restos a pagar, de licitações feitas anteriormente, mas não existe nenhum recurso. Por que retirar o recurso de investimento? Retirar o recurso de investimento, obviamente, é retirar as condições de construção do futuro. Então, quando, na guerra cultural, o governo extingue a rubrica de investimento, obviamente está extinguindo o desenvolvimento institucional, a melhoria da infraestrutura, a manutenção da infraestrutura das nossas universidades, que estão literalmente hoje num perigosíssimo ponto de não retorno, pelo menos de não retorno a médio prazo, né? Porque, infelizmente, na infraestrutura das universidades, quando nós perdemos estudantes, quando não tem restaurante universitário, não tem moradia, esse estudante que é forçado a sair, nós não recuperamos ele novamente, né? Então, são vidas que ficam frustradas, enfim, em função desse desmonte. E o último gráfico aqui à minha direita, na parte inferior, é o que paga todas as contas. Aqui é bolsa de estudante, complementação de bolsa de estudante, de permanência, o custo de energia, de água, de esgoto, limpeza, segurança, enfim, são os gastos que mantém a universidade, que mantém a infraestrutura, os biotérios, a alimentação dos animais que estão nos biotérios, é todo o recurso que nós temos para pagar contas de manutenção. Observem que hoje nós não temos nem a metade do que tínhamos em 2014. Nem a metade. E foi neste último recurso que o governo queria tirar ainda, e já tirou ao longo deste ano, algo como 750 milhões de reais. Então, veja, num contexto em que nós só temos aproximadamente algo como 4 bilhões, e nem isso, então, na realidade, até um pouco inferior, você tira 750 milhões, sobrou 3 bi e alguma coisa que não paga a conta. E é isso que as universidades estão hoje se insurgindo, dizendo não dá mais, chegamos a um ponto que qualquer novo corte significa literalmente a ausência de condições de funcionamento. E a
pior política quando o fascismo está avançando é fechar a universidade.